Craque Neto, ex-jogador e apresentador, faz forte acusação contra o Flamengo e palmeirense sai em defesa do rubro-negro. Veja agora! A gente teve clássico, a gente teve Fluminense versus Flamengo, lá no Maracanã. Clássico carioca, inclusive uma partida que muitas pessoas caracterizaram como uma das piores partidas de 2025, ou até mesmo um dos piores clássicos que já aconteceram entre Fluminense e Flamengo. Um clássico de 0-0, sem gols, muito amarrado, onde o Fluminense fez um sistema defensivo ali, né, um sistema de marcação que deixou o Flamengo muito travado em campo. O time não conseguia trazer ali as jogadas necessárias para chegar ao gol. Poucas oportunidades criadas, consequentemente, em relação a isso. Porém, um espetáculo muito abaixo do que se espera pelas pessoas. Agora, o que chamou a atenção não foi nem o jogo em si, mas foi a coletiva pós-jogo do Felipe Luiz em relação ao comentário lá do craque Neto. O craque Neto, ele fez uma declaração no programa dele a respeito do Hugo Souza. O Hugo Souza defendeu um pênalti lá do Estevão, né, no jogo contra o Palmeiras. E, obviamente, o cara saiu como o grande símbolo e o grande herói do jogo. Porque defendeu um pênalti quase terminando a partida. E isso fez com que o Corinthians ganhasse. E eu falo ganhasse porque, assim, eles consideram isso uma vitória. Tipo assim, da mesma forma que a torcida do Fluminense ontem estava comemorando o empate com o Flamengo, os torcedores do Corinthians estavam comemorando o empate com o Palmeiras. Como se fosse um título. Eles estavam zoando o palmeirense pelo empate. Mas eu não tô entendendo. O jogo ficou no empate. Então nós chegamos em um ponto em que os grandes clássicos estaduais de maior rivalidade, eles estão com uma diferença técnica tão grande de uma equipe para outra, com uma diferença de conquistas tão grande de uma equipe para outra, diferença estrutural, diferença financeira, que equipes como Fluminense e Corinthians, eles estão comemorando empates como se fossem títulos, como se fosse uma classificação na Libertadores. Cara, e isso é se apequinar demais. Demais da conta. Na minha visão, é se apequinar. Porque Neto tá com toda a razão aí. Corinthians e Fluminense, eles comemoraram sim o empate. Por mais que pro Fluminense foi um resultado ruim, eles bateram palmas porque não saíram do Maracanã com uma goleada. E muitos de nós, eu por exemplo, eu vejo um empate contra o Corinthians como algo extremamente negativo. Mas enfim, cada um tem a sua forma de pensar, né? Cada um tem a sua linha de raciocínio. Cada um se contenta com aquilo que merece. E aí, o Neto falou assim no programa dele lá sobre o Hugo Souza. É um absurdo o que o Flamengo fez em relação ao jogador. Será porque ele é negro? Goleiro? Será? No Flamengo já teve algum goleiro negro? No Corinthians, vários. No São Paulo, vários. No Santos, vários. Será? Eu não lembro. Um comentário de teor muito preconceituoso. Na verdade, assim, ele não está sendo preconceituoso, mas ele está acusando a instituição, né, no caso o Flamengo, né, o Clube de Regatas do Flamengo, de ser uma instituição, um clube preconceituoso. Sendo que, na verdade, pessoal, jogadores dão certo e não dão certo a todo instante. Isso acontece a todo instante. Se você for no Palmeiras, isso vai acontecer. No Corinthians, isso já aconteceu. No São Paulo, isso já aconteceu. Em todo clube, existem jogadores que às vezes não conseguem ter a oportunidade ou não se destacam com a oportunidade, vão para outro clube e às vezes se consagram. É normal isso. Para quem assiste futebol, para quem acompanha o futebol, sabe muito bem disso. Eu não acredito que essa afirmação, esse comentário do Neto,
que ele coloca o comentário em forma de perguntas, né? Ah, será? Você entendeu? Deixa no ar. Para as pessoas não chegarem e falar assim, ó, você tá tendo uma visão equivocada. Não, eu só fiz uma pergunta, só que são perguntas retóricas. Para quem sabe, uma pergunta retórica, ela compreende o mesmo entendimento de uma afirmação. Não existe como você mudar o significado e o sentido da língua portuguesa, embora muita gente hoje está querendo mudar, mas não tem como. A compreensão é aquela. E aí o Felipe Luiz ele falou sobre isso na coletiva. Ele falou o seguinte, ó, eu vi o Hugo crescer, vi ele evoluir, ser importante e perder a vaga no time. Ele mesmo não estava bem. Ele mesmo sabia que tinha que sair do time. Eu era companheiro dele. Mas é um cara que deu a volta por cima. Que quebrou a cara, foi para Portugal, saiu da zona de conforto dele no Rio de Janeiro. Um cara que começou a se dedicar para o futebol e hoje deu a volta por cima e já estão falando dele na seleção brasileira. Isso é mérito total dele. Acredito que o Neto tenha sido infeliz. Neto fala tantas horas, que é normal que ele erre alguma vez. Tenho certeza que ele tenha se arrependido. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: será que o craque Neto, ele vai se desculpar no programa dele? Será que ele realmente se arrependeu, igual o Felipe Luiz falou? Porque, cara, você pode ser a pessoa mais clubista do mundo. Você pode falar assim, eu odeio o time tal, eu odeio o time B, o time A, o time C. Não suporto. Só que tu tem que comentar as coisas com uma propriedade. Você tem que ser uma pessoa coerente, coesa nos seus comentários. Que nem eu odeio o time do São Paulo. Eu não gosto do time do São Paulo. Não gosto. Eu não gosto do time do São Paulo. Pô, Neto, mas e o Corinthians? Cara, se eu falar pra vocês que o Corinthians me desse mais do que o São Paulo, é sério. Gente, aqui no estado de São Paulo tem muita gente que fala que Palmeiras e São Paulo, a intensidade é muito maior do que Palmeiras e Corinthians. É que Palmeiras e Corinthians acabou virando um grande símbolo. Mas Palmeiras e São Paulo também eu não gosto do time de São Paulo. Essa é nova pra mim. Não gosto. Só que também, eu não saio por aí falando coisas sem sentido, do tipo assim, o São Paulo teve preconceito lá com o Endrick. Por isso que, pelo amor de Deus, a gente tem que ter coerência. Lembra quando o São Paulo agradeceu o Endrick pelos serviços dele e dispensou ele? Gente, garotos de base, nas peneiras aí da vida, vários e vários são dispensados todos os dias. Não adianta eu olhar, às vezes, uma característica da pessoa e falar assim, estão dispensando por causa disso. Não. Você pode ter vários e vários fatores, várias variáveis dentro daquilo. Beleza? Eu achei bom a resposta do Felipe Luiz. Eu achei muito boa a resposta do Felipe Luiz, porque o comentário foi totalmente avesso. Pelo menos essa aí é a minha opinião, coloca a sua aí, meus queridos. Rapaz, Neto, como sempre, dando show aí. Neto, o palmeirense, não o craque. O craque foi muito infeliz na sua fala no seu programa. Porque, como o Neto palmeirense falou aí, jogadores vão e vai. Jogadores branco, preto, seja lá o que for, né? Eles dão certo e dão errado. Então, assim, Flamengo, eu não sei se na história do Flamengo, eu não lembro. Se você, torcedor, põe aqui no comentário. Eu não lembro se realmente o Flamengo teve um goleiro negro. Mas, como eu fiz um vídeo, um react, falando sobre esse assunto, o Neto, mostrando o Neto falando sobre isso, tá aqui no canal. O Flamengo tem vários jogadores negros hoje, na atualidade. Eu comentei isso. De La Cruz, Gerson, Everton Araújo, vários. Então, assim, Flamengo preconceituoso, racista,
Não tem isso, não tem lógica isso. Então, assim, o Neto foi muito, muito infeliz na sua fala e com certeza deveria se retratar. Mas eu já dei uma olhada, já pesquisei, vou lançar um outro react aqui dele se retratando ou não. Se liga que nas próximas horas vamos ter esse react aqui mostrando se o Neto se desculpou com o Flamengo ou não. Se liga só. E ó, deixa o seu comentário, deixa aquele like, se inscreva, compartilha e eu fico por aqui até a próxima. O vídeo do Neto se retratando ou não. Valeu? Tchau!